O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão esses: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir com toda a nossa força. A palavra de Deus é viva, eficaz. Nós vamos assentando. Que Deus me ama. Suave. Eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tão providencial, minha gente, nós termos o tema do Kairos de hoje: vencendo os medos, alcançando vitórias, a partir da festa da Ascensão. A vida cristã, ela se posiciona o tempo todo como uma proposta de superação, de caminhos, de êxodos, de libertações, porque Deus sabe a nossa condição. Deus conhece a minha miséria, Deus conhece a sua miséria, e o discurso dele, a palavra dele, ela não é direcionada para anjos, é uma palavra humana, é uma palavra que tem repercussão humana, isto é, pode ser compreendida a partir da realidade que nós experimentamos. Não é uma palavra que paira sobre nós, não é uma palavra para ficar apenas sendo proclamada sem que isso seja trazido para encontrar o chão da nossa realidade humana. E toda festa cristã, toda liturgia que nos convida a celebrar o mistério do Cristo, não é outra coisa senão um convite a celebrar o mistério humano que no Cristo se esconde. De maneira que nós podemos dizer: o meu destino como homem está inteiro manifestado no destino de Cristo. A cristologia, compreendida à luz da antropologia, e quando nós trazemos estes dois braços da teologia, nós vamos descobrir então o que significa o processo da conversão. Conversão é travessia, é caminho. Eu saio, o meu destino inicial é Adão. O nosso destino inicial é Adão. Eu sou filho de Adão, você é filha, filho de Adão.
mas eu sou convidado a chegar ao que Cristo é. É travessia, é êxodo. Cristo é a terra prometida, que se coloca diante dos nossos olhos como aquilo que a humanidade precisa almejar. E hoje, quando nós dizemos que Cristo está elevado aos céus, é uma maneira bonita que nós temos de compreender que quanto mais eu saio da minha condição de Adão, mais eu vou ficando leve e vou alcançando a condição crística. Adão me joga para o chão, é barro. Aquele que saiu do barro, a minha condição adâmica é a minha realidade humana que me joga o tempo todo para baixo. É aquilo que dentro de mim é limite, é imperfeito. Mas eis que vem a graça de Deus e começa a tomar conta da nossa vida, por meio do que a gente escuta, por meio do que a gente celebra, e a gente vai se comprometendo com essa graça, e aquilo que é pesado vai se tornando leve pelo processo da redenção do Cristo na história. Você viu que a palavra de Deus hoje diz que o Cristo foi elevado e que nós vivemos, que nós construímos a nossa vida na espera de sua volta. É uma promessa escatológica. O que é a escatologia? É a parte da teologia que nos convida a pensar o futuro. O que nós compreendemos como eternidade, o que nós compreendemos como salvação, mas também o que nós compreendemos como condenação. Mas aí entra a beleza do mistério de Cristo na história, para nos ajudar a entender que a escatologia cristã não é a projeção de um futuro apenas. Eu não estou esperando a volta do Cristo do mesmo jeito que Ele me deixou. Um teólogo alemão, Moltmann, dizia de maneira bonita: a esperança cristã é operante, isto é, eu não espero de braços cruzados, eu trabalho, eu luto para que o futuro que eu espero já seja antecipado no agora da minha vida. Outra coisa nós não estamos dizendo, gente, senão aquilo que Cristo viveu, aquilo que aconteceu com Ele no ato de ser elevado aos céus, você, somos convidados a viver no agora da minha vida. Quando eu tenho diante de mim a possibilidade de optar pela graça de Deus, que me deixa mais leve, que me deixa mais santo, que me deixa mais puro, que me deixa sem excessos. E a igreja antecipa no tempo este milagre. A religião é a proposta humana, claro, nasce da intuição que Deus nos dá, mas ela é um projeto também humano, onde nós começamos a descobrir e inventar caminhos para que a gente fique leve no processo. São Paulo fala de maneira bonita numa das suas cartas. Ele faz a distinção das coisas da carne e das coisas do espírito. Outra coisa ele não está falando senão colocar a dimensão adâmica, somos filhos de Adão, diante da dimensão crística, somos filhos do Cristo, filhos de Deus no Cristo. Quais são as coisas da carne que ele tanto salienta lá? São as realidades humanas que nos puxam para baixo. Não é que São Paulo está desvalorizando a vida, não é que São Paulo está falando para a gente esquecer das coisas da vida, não. Ele está justamente nos convidando a trazer o mistério da ascensão para a vida. Pegue aquilo que você tem que é humano e glorifique isto. Revista de luz. Deus está o tempo todo nos concedendo a graça de revestir de luz aquilo que é trevas. Deus está nos dando a graça de viver o processo da leveza quando tudo é pesado. E nisso nós sabemos, minha gente, porque nós experimentamos isso o tempo todo. Quando você experimenta ser invejoso, a inveja,
Você quer uma coisa pior nessa vida que nos jogue mais para baixo do que a gente ter inveja do outro? O invejoso vive na lama. O invejoso vive desejando o que não é dele. E no momento em que ele passa para viver desejando o que não é dele, ele não consegue construir o que pode ser dele. O mentiroso, a mesma coisa. A mentira nos joga para baixo. A mentira nos deforma. A coisa mais triste que tem é você conviver com uma pessoa mentirosa. Ela não tem credibilidade no que ela fala. Ela não é uma pessoa que vai para cima. Ela não eleva. Ela está presa nesse defeito que ela não procura curar. Pode observar quantas realidades humanas daquelas todas que estão enumeradas. As coisas da carne são da carne, as coisas do espírito são do espírito. Nós não podemos ver essa divisão como uma secção que não, é apenas uma recordação para que a gente possa viver a dinâmica da mística do Cristo, plenificando de sentido que é histórico, está aqui diante de mim, e hoje eu preciso revestir isso de sacralidade. Eu preciso ficar mais leve. No momento em que eu vou tratando dos meus defeitos, no momento em que eu vou lutando com a minha natureza, para que ela seja mais crística, eu estou vivendo o processo de ascensão, eu estou olhando para o céu. Eu me recordo que quando estudei história, uma das coisas que me chamou a atenção, das duas grandes potências da antiguidade, os romanos de um lado com suas guerras, com seu poder bélico, com sua capacidade de estabelecer territórios e de conquistar, e a Grécia com sua capacidade de pensar alto. Os gregos pensavam alto, talvez por isso que eles perderam tantas guerras, né? Ficou pensando demais, o romano veio e roubou tudo. Olha para a arquitetura deles. A arquitetura romana é esparramada, ela é baixa. Sabe por quê? Para demarcar o território, é meu, sou dono desse chão. O grego estava muito mais preocupado em ser proprietário das ideias. Perdeu o chão, perdeu. Foi conquistado por Roma? Foi. Só que depois que o processo estava estabelecido, e a Grécia estava tomada pela força dos romanos, o contrário aconteceu. Roma toma o território da Grécia, mas a Grécia conquista os romanos pela cabeça. Aí você vai ver as arquiteturas góticas, como é que elas são construídas. Entra dentro de uma catedral gótica e você vai entender o que eu estou falando. Você olha, tudo está voltado para o alto, muito preso ao chão, mas o destino é o céu. Parece que não vai terminar. Gotas, aquele formato, aquelas pontas, é lindo. Coisas da terra, coisas do céu. Poderíamos dizer a partir da arquitetura. Enquanto alguém estava preocupado em dominar os territórios humanos, em dominar os territórios que os olhos podiam ver, os outros estavam se ocupando das coisas que elevam o espírito. Minha gente, se você quiser pensar a partir dessa bobagemzinha, nós podemos entender quando nós muitas vezes reduzimos o nosso cristianismo a uma experiência pequenininha, mundana. A pior coisa da religião é quando nós a transformamos numa coisa mundana. Quando nós esquecemos a dimensão da transcendência que a religião precisa nos sugerir. Mas também é um crime quando nós exercemos uma religião que só transcende e não tem a dimensão de imanência da história, do chão que eu piso, da realidade social que eu preciso viver e sobretudo da transformação humana que eu preciso ser submetido. Então,
eu descubro que o cristianismo me convida a posicionar neste equilíbrio de serem um homem da terra, mas também de ter a cabeça presa no céu. É para o alto. E você no seu dia a dia, eu no meu dia a dia, vamos viver esse itinerário. Hoje, no agora da minha vida, na palavra que eu escuto, neste momento dentro do rincão, ou dentro da minha casa, assistindo pela televisão, eu sou convidado a pensar, onde é que eu estou nesse território? Será que eu estou mais próximo de Adão, ou será que eu estou mais próximo do Cristo? Será que eu caminho neste mundo olhando para o Cristo, ou se eu caminho olhando para Adão? Para aquilo que é o peso da minha vida, para aquilo que é o medo da minha vida, para aquilo que me cerca, para aquilo que me impede de ir além. Minha gente, a beleza da presença de Jesus no seu meio era justamente isso, puxar a pessoa para cima, é para o alto. E ele diz, ele se despede dos seus amigos assim: vivam para promover as coisas do alto, vivam para promover as transformações que o mundo precisa, sobretudo a começar pela mentalidade. A conversão consiste em metanoia, como diziam os gregos, é mudança de mentalidade, é eu modificar o sistema do meu pensamento. Eu começo a ser mais elevado, eu não vejo as coisas de maneira tão rasteira, eu não vejo as coisas de maneira tão simplória, eu não vejo as coisas de maneira tão reduzida, mas o meu olhar se amplia para ver o todo. É por isso que a igreja carrega essa bonita missão de antecipar no tempo aquilo que é eterno. Porque nós não anunciamos o pecado de Adão, nós anunciamos a ressurreição de Jesus. Eu não vivo para anunciar o pecado de Adão, eu vivo para anunciar a ressurreição de Jesus. Olhar para o pecado de Adão, sem a esperança da ressurreição, só gera desespero. Você não tem o direito de olhar para a sua condição adâmica, sem ter diante dos seus olhos o que o Cristo lhe convida a viver, porque senão você vai cair no medo, você vai ficar desesperado e você vai viver para ser puxado para trás. Nas escolhas que nós fazemos, o que você anda escolhendo para a sua vida, em termos de amizades, de cultura que você cultiva, isso te eleva ou isso te traz para baixo? Quantas vezes, minha gente, as pessoas chegam diante de mim conflituadas com os relacionamentos humanos que estão estabelecidos. A pessoa está sofrendo horrores, por quê? Porque está namorando uma pessoa que só puxa para baixo. Porque está tendo uma amizade que está sendo causa de queda o tempo todo. Está me trazendo para baixo o tempo todo. Diferente, de vez em quando na vida nós temos a graça de encontrar pessoas que fazem isso com a gente. Assim como o Padre, de maneira bonita, eleva o pão, e na hora que eleva, transforma-se no Cristo. Eu não consagro ele ali na mesa, eu não consagro sobre o altar. Qual é o gesto para demonstrar que o pão deixou de ser pão, que o vinho deixou de ser vinho? Eu elevo. Da mesma forma, como Padre, eu também posso elevar você. Da mesma forma como o sacrifício acontece, o pão sendo transformado em corpo, o vinho sendo transformado em sangue, da mesma forma, se você estabelece comigo o pacto da santidade, por meio da palavra que eu prego, por meio do ministério que eu celebro, isso não só eu, todos nós padres, é missão nossa no mundo, elevar o mundo, elevar as pessoas para que você se transforme nele. Eu não tenho o menor objetivo que você se transforme em meu fã, eu quero que você se transforme em outro Cristo, porque a função do nosso trabalho é esta, transformar você em outro Jesus, porque é o que o mundo está precisando. O grande desafio da igreja, no padre que atende a sua paróquia, no bispo da sua diocese, no papa, o nosso desafio é esse, é elevar a humanidade e no gesto de elevá-la, transformá-la em Cristo.
Teilhard de Chardin dizia isso de maneira bonita, ele chamava isso de cristificação do universo. Cristifica a minha vida, santifica o meu altar, na minha voz, na minha cor, no meu trabalho, que em tudo eu possa viver a dinâmica do Cristo. Minha gente, nós não temos provas materiais da ressurreição de Jesus. Se tivéssemos provas materiais da ressurreição de Jesus, não precisaríamos ter fé. Se existe prova concreta, não precisa ter fé. O que nos faz crer na ressurreição de Jesus é o fato dos discípulos terem se transformado em outros Cristos, de maneira que eles olhavam um para os outros e diziam: João, meu filho, o que foi que aconteceu com você? Você era um homem insuportável, seu apelido era filho do trovão. Pedro, você sempre foi aborrecido. Isso depois da morte de Jesus, quando o corpo já não estava mais no sepulcro. Aquilo foi o início de um movimento. O corpo não estando no sepulcro é apenas o início de uma história. A grande prova que nós temos da ressurreição é aquela que nós podemos atestar quando a gente descobre que você, cada vez que você vem a Canção Nova, você volta muito melhor do que quando você chegou. A prova que você dará aos seus familiares da ressurreição de Jesus é você voltando mais humano depois que você pisou nessa terra aqui. Nós só vamos convencer o mundo da ressurreição de Jesus, da força do cristianismo, só vamos tirar esse ranço de rejeição que a sociedade tem com o cristianismo, com a igreja e com tantas realidades religiosas, é no dia em que nós cristãos começarmos a amar um pouco mais do que a gente ama. Porque se a gente não faz pacto com o mundo para transformá-lo, se eu não sou capaz de elevar os amigos que eu tenho, se eu não sou capaz de melhorar os que estão do meu lado, em vão é minha pregação, vão é o meu trabalho. Agora, se a gente descobre este grande milagre que nós podemos fazer, hoje eu vou realizar um gesto para elevar você. Hoje eu vou decidir por ficar mais elevado. Não quero ser tão romano hoje não. Hoje eu quero pensar mais alto. A nossa proposta do livro, não é, meu amigo Gabriel? Outra coisa a gente não queria, minha gente. Quando a gente começou a escrever esse livro, a primeira grande questão: que linguagem nós vamos usar neste livro? Vamos usar uma linguagem inteligente, porque o nosso povo merece. Você merece. Aí algumas pessoas liam, falava para a gente assim: essa palavra é muito difícil. Ótimo, os meus leitores vão aprender ela comigo. O bom leitor tem sempre um dicionário do lado. Por quê? Ele não quer ser puxado para trás. Ele quer ir para frente, avançar. É tão bonito você descobrir nas pessoas, minha gente, disposição de aprender. Outro dia encontrei uma senhorinha com mais de 90 anos. Ela me abraçou e me disse assim: Padre Fábio, tenho aprendido tanto com o senhor. Meu Deus, o que essa mulher pode ter aprendido comigo? Mas para mim, o que me encanta é uma pessoa nesta idade ainda ter disposição de aprender. Isso é cristão. Não está presa no Adão, não está presa no limite, não está presa no medo. Ela tem olhos na possibilidade, e quem está de olho nas possibilidades será sempre um cristão em potencial, em ação, porque Deus nos quer assim, e Ele vai voltar cada vez que alguém decidir voltar por Ele. Na promessa de Jesus, até que Ele volte, há toda uma dimensão de uma escatologia futura, de promessa que se realizará na eternidade. Mas você não pode esquecer que Jesus volta cada vez que você decide ser bom.
Cada vez que você faz a sua parte, cada vez que você vence a sua inveja, cada vez que você vence o seu rancor, cada vez que você pede perdão àquele que te machucou, cada vez que você coloca na sua vida a disposição de ser melhor. Minha gente, é para cima que nós precisamos ir. A Celina já dizia: olhe para o céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe para o céu. Busque, busque o alto, por sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Vamos lá? Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe para o céu. Busque, busque o alto, o sobre a vida, veja o trono, onde está Deus. Pode ser que às vezes você preste atenção demais no Adão. Não, seu destino é outro. Adão já foi superado, já chega o que dele está em nós. O negócio é cuidar bem do Adão que está dentro de você e da Eva que está dentro de você. Eu acho muito injusto falar que é a Eva que arrumou a confusão do pecado. De qualquer maneira fala, né, que estava tudo bem lá no paraíso. Um dia ela resolveu fazer uma escova progressiva num salão que tinha do lado. Vou passear um pouco, né? E a confusão se estabeleceu. Agora eu não tenho como resolver, você não tem como resolver. Jesus resolveu por nós. Eu carrego o Adão dentro de mim, você carrega as forças de Eva dentro de você. Agora dê um jeito de amarrar essa criatura. E dê um jeito de configurar-se ao Cristo, porque isso é o bonito do processo. Quando você vai descobrindo que você vai jogando fora um pouco dos pesos, que você vai ficando mais leve neste processo de ser, que você vai fazendo a opção pelas coisas do alto, que você vai deixando de ficar grudado nessas coisas ruins, naquilo que não presta, naquilo que não tem serventia. Para que perder o seu tempo tendo inveja, se você pode construir uma história bonita também? Para que ficar perdendo tempo com as suas infidelidades, se você pode ser fiel? Por que perder tempo com os vícios, se você pode viver uma vida saudável? Por que puxar para baixo, se você pode puxar para cima? Elevar? Ser portador de uma palavra que faça bem, minha gente, de uma palavra que deu ao outro a possibilidade de ser elevado. A arte tem esse poder, ela nos joga para cima. Estava ouvindo aqui a Gil cantando o Salmo responsorial. Dá vontade de subir, para onde eu não sei. É como se a gente se desprendesse. É tão lindo, é tão bonito, nos eleva. A liturgia precisa ter esse poder de nos elevar, de nos transformar, de nos fazer mais leves. É assim que a gente supera o medo, é assim que a gente vive o processo da ascensão do Cristo em nós. Volto a dizer no início, o destino de Cristo é o destino de todos nós. E você nasceu para a ascensão, é para cima. Se existem realidades que nos jogam para baixo, vamos cortar, não vamos permitir. É por isso que Jesus dizia de maneira sábia: tudo aquilo que lhe impede de chegar no reino do céu, corte. Cuidado, né? Não vai entender ao pé da letra, não. Não vai sobrar nada. O que ele está mandando cortar não é físico, mas é aquilo que muitas vezes entra dentro de nós pela força do pensamento, vira hábito. Corta. Se você percebe que você está começando a adquirir hábitos ruins que te jogam para baixo, corta. Se aquele programa de televisão está fazendo mal a você, se você percebe que ele está despertando coisas em você que não fazem bem, que não te elevam. Mas já observou que às vezes o programa de rádio que a gente escuta
o programa de televisão que a gente vê, a revista que a gente está dando atenção, vai jogando a gente para baixo. Vai lembrando que você é Eva. E o pior, vai fazendo você ser Eva. Não, é o Cristo. É o Cristo que você precisa perseguir. São as coisas boas da vida. Neutralizar o poder das coisas diabólicas no mundo. Neutraliza, não deixe que passe por você o que é diabólico. Não deixe que continue a partir de você aquilo que é diabólico. Corta na raiz o que é mal. Não permita, sabe por quê? Hoje você está convidado a ser elevado. Eu não estaria aqui, mas o Padre Silvio Andrei, no momento em que ele levar o pão e o vinho, coloque o seu coração ali também. Assim como a Eucaristia, assim como o pão e o vinho serão transformados no corpo e no sangue de Cristo, sejamos todos nós transformados também. Nós nos depositamos Adão e queremos ser transformados no Cristo, porque ser cristão é isso, é eu ser Jesus de novo, é você ser Jesus de novo, é você neutralizar, é você cortar pela raiz tudo aquilo que possa afirmar, fazer permanecer a sua dimensão adâmica. Eu me lembro, tinha uma música que vocês cantavam aqui na Canção Nova, eu não sei se vocês sabem a letra, que dizia assim: somos, Senhor, tua igreja, que apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor, você sabe? Puros e santos. Isso é lindo. Somos, Senhor, a tua igreja, que apressa a tua vinda gloriosa. Hoje eu quero apressar a vinda de Jesus, neutralizando dentro de mim tudo aquilo que possa me deprimir. Eu quero neutralizar todo o poder de tudo aquilo que possa me destruir como pessoa. Eu quero apressar a vinda do Cristo. Você, o rosto que você acorda, o formato que você resolve dar a Ele, se é o sorriso que acolhe, ou se é aquela cara que joga fora, isso apressa o reino ou não. Jesus passa pelo nosso rosto, passa pelo nosso abraço, passa por aquilo que a gente decide fazer com o nosso corpo. O meu corpo é lugar do encontro ou não? O meu corpo é lugar da fraternidade ou não? Porque se os meus braços se cruzam, ele deixa de ser o lugar da fraternidade, ele passa a ser o lugar do comodismo e o diabo toma conta dele. Onde existe um corpo preguiçoso, nele o diabo descansa. Mas se existe um corpo preguiçoso fazendo o descanso do diabo, eu digo que Deus trabalha no corpo que trabalha, que Deus ama no corpo que verdadeiramente ama, que Deus sorri no sorriso que nós damos. Nós fazemos a escolha, minha gente, e a santidade da nossa vida, ela está justamente expressa na santidade de Deus. É nele que nós colocamos os nossos olhos, é nele que nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa atenção. Fixe os seus olhos naquilo que é de Deus e vai. Não tenha medo, você não vai errar. Se você lutar por aquilo que é bom na vida, não haverá erro. Deus é bom, Deus é santo. Nós não somos ainda, mas podemos ser. Antecipe no tempo, no seu corpo, na sua vida, na sua alma, nos seus olhos, no seu sorriso, aquilo que pode ser de Deus agora, neste tempo da vida. Apresse esse reino de Deus. Pois o Senhor virá, Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. A santidade da minha vida, apresse o Senhor. Como é que Ele vai voltar? No momento em que a gente se decidir que o Senhor seja vivo em nós. Nós o esperamos no futuro. Nós não reduzimos a escatologia cristã à redução histórica, não.
Nós acreditamos que o Senhor virá neste futuro, neste tempo preparado, mas nós não negligenciamos a oportunidade de fazê-lo voltar hoje, no meu gesto, no seu gesto, na nossa atitude. É para o alto que nós precisamos ir. É para o alto que nós precisamos ter os nossos olhos voltados. Não olhe para baixo. Não tenha olhar de galinha, não é isso? Tem olhar de águia. É para cima que o cristão precisa ver. É para cima que o cristão precisa colocar os olhos. A ascensão que hoje nós celebramos é um convite a voltar os nossos olhos para o céu. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor.